importante utilizar imagens para reforçar a compreensão do nosso aluno quando ele tem uma deficiência, autismo ou algum transtorno de aprendizagem. Mas essas imagens precisam ser pensadas, porque elas podem se tornar distratores, distrair a atenção do aluno. Para trabalhar com imagens, elas precisam ser claras. As imagens precisam ter boa resolução. A gente sabe que na escola, às vezes, o Xerox não é tão bom assim. Às vezes você imprime uma atividade, quando você vai ver, não dá para ver direito o que aquela atividade está mostrando. Aquela imagem, ela está borrada, ela não está nítida. Nesse caso, é melhor você nem utilizar a imagem se ela ficar ruim, de baixa resolução, porque ao invés de ajudar, ela vai complicar a situação. As imagens precisam ter alto contraste, mais uma vez falando sobre a questão da nitidez da imagem que você vai utilizar. As imagens também precisam ter poucos detalhes. Muita quantidade de detalhes pode confundir visualmente o seu aluno. E as imagens também, elas não podem ser usadas simplesmente para decorar a folha, para deixar a folha mais bonitinha. Não, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter uma função ali na atividade que você está trabalhando. As imagens que você utilizar, elas precisam ser contextualizadas. O aluno precisa compreender e entender o que essa imagem significa, porque senão, ao invés dela estar ajudando o aluno, ela está mais distraindo o aluno novamente. Por isso é importante estar sempre conhecendo o aluno com quem você vai trabalhar, observando as características regionais, da cultura. Por exemplo, se você colocar aqui em Minas Gerais uma imagem de um pequi, ele não vai saber o que significa, né? Porque aqui não tem pequi, a gente não come pequi. Mas se você colocar uma imagem de um pequi lá em Goiás, o aluno vai entender exatamente do que você quer falar. Se o texto for sobre pequi, alguma coisa que você estiver usando para ilustrar. Outro aspecto importante é você observar se sua atividade tem excesso de elementos visuais no mesmo local. Por exemplo, sabe aquelas bordas que tem lá no Word? Tem umas bordas assim que você coloca lá que tem um monte de coraçãozinho em volta, ou um monte de lápis, um monte de carrinho. O professor da educação infantil, então, adora colocar para enfeitar a atividade. Mas se o seu aluno, por exemplo, ele tiver um déficit de atenção, quando ele receber uma atividade que tem um monte de desenho em volta na borda para ficar mais bonitinha, você pode estar pensando que ele está fazendo atividade, mas você chega lá, ele está colorindo a borda, rabiscando a borda, se distraindo com aquela borda. Então tome cuidado, dê uma olhadinha na sua folha e veja, na sua atividade e veja. Tem desenhos demais? Tem imagens demais? Como que está visualmente? Está poluída essa folha? Então você vai fazer uma peneirada e tirar tudo que foi em excesso e que não estiver vinculado ao conteúdo, à mensagem que você quer trabalhar especificamente naquela